Este programa é livre para todos os públicos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hosana Brasil! Hosana Brasil! O Hosana Brasil, meus irmãos, é um tempo da gente pontualizar e perceber o quanto Deus realizou nas nossas vidas. Eu tenho certeza que foi por isso que você veio, né? Para agradecer. Quem está aqui para agradecer? Olha, louvado seja Deus. Isso mesmo, né? Graças a Deus. Tivemos dificuldades, mas também tivemos vitórias. Verdade ou não é? Eu sou testemunha de muitas vitórias. Eu recebi esse ano muitos testemunhos de curas, de libertações, de graças, que as pessoas foram recebendo durante o ano. Quando eu cheguei aqui, hoje, agorinha mesmo, né? Já abracei a Bel, que está ali, ó. Dá um tchauzinho aí, Bel. Ela está no tratamento de câncer, mas ela está aqui, está vencendo o câncer. Vamos aplaudir. Vitória de Deus, né? Estou muito feliz por ela. Acompanhei, ela me pediu oração pelas redes sociais, pelo meu Instagram, a gente se conheceu e rezei muito por ela e hoje ela está aqui para agradecer porque ela está vencendo uma vitória de cada vez. Eu tenho certeza que você, se eu fosse colocar o microfone na sua boca, também você pontualizaria, você também testemunharia grandes vitórias de Deus. Eu me emocionei muitas vezes durante esse ano com os testemunhos. Um deles, eu estava aqui no Amor Vencerá, rezando ao vivo, recebi um papelzinho na minha mão do seu João, que veio estar aqui conosco naquele dia, e ele veio testemunhar pessoalmente ao vivo que no programa Amor Vencerá, alguns programas atrás, ele estava numa cama, sem conseguir se levantar, não andava, e no programa foi proclamado a sua cura. E na mesma hora ele começou a voltar a andar, e ele veio aqui andando, pessoalmente, agradecer as orações. Olha que bonito, é Deus, é vitória de Deus. Eu me lembro de um outro também, eu acho que é importante a gente partilhar. Eu recebi esses dias pelo celular de um médico lá do Nordeste, que estava no hospital rezando, e ele estava sem nenhuma perspectiva de saída, porque os seus exames estavam todos alterados, suas taxas, e ele estava rezando com a canção nova no Amor Vencerá. E de repente, na adoração, por inspiração do Espírito Santo, dom de ciência, eu disse o nome dele, né? O nome dele é Daniel. Ele estava assistindo no hospital. E eu disse: Daniel, o Senhor está te curando nesse momento. Ele tomou posse naquele momento, estava com a televisão ligada no quarto, um médico. Ele foi tocado e dali a 3 dias ele estava de alta no hospital. Vitória de Deus. É isso mesmo, meus irmãos. Hosana Brasil é isso, é pontualizar as vitórias de Deus na nossa vida. Porém, muitas vezes, nós não conseguimos enxergar tudo isso. Deus está passando, Deus está fazendo, Deus está operando na nossa vida e parece que a gente acha que Ele está distante, Ele está longe, Ele não está respondendo às nossas orações. E isso se chama cegueira espiritual. Diga para a pessoa do seu lado: será que você está com cegueira espiritual? Nós vamos descobrir isso nessa pregação, né? Se você está cego, se você não está vendo o que Deus está fazendo com você. Pegue a palavra de Deus em Lucas, capítulo 18, versículo 35 seguintes. Lucas, capítulo 18, versículo 35 seguintes. É uma passagem bem conhecida, é o cego. Jesus estava passando, ele ouviu o barulho, ele gritou por Jesus. Lucas 18, 35. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho e ele estava pedindo esmola. Ouvindo a multidão passar, perguntou o que estava acontecendo.
E aí disseram, é Jesus Nazareno que está passando por aqui. O cego então gritou e disse, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ele não falou, ele gritou. Como é que ele gritou? Jesus, tem compaixão de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Cala a boca, você está perturbando o ambiente. Mas ele continuava a gritar ainda mais forte, o quê? Filho, tem compaixão de mim. E Jesus escutou. Jesus parou. Veja, a palavra de Deus diz que ele parou. Então, ele quis dar atenção àquele cego. Ele parou e mandou que lhe trouxesse o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou, que queres que eu faça? E ele disse, é claro, Senhor, que eu veja. Jesus disse, vê, tua fé te salvou. E no mesmo instante, o cego começou a enxergar de novo e foi seguindo Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu glória a Deus. Veja, qual foi o resultado da cura de Jesus? Além da visão, da salvação, o que brotou no coração do cego foi o quê? O louvor. E ainda ele contagiou os outros, vendo isso, o povo, vendo os milagres, vendo o milagre do cego, começou a louvar a Deus. É por isso que você tem que publicar as obras de Deus, testemunhar as graças que você recebe, porque no seu louvor você contagia uma outra pessoa para que ela também comece a glorificar a Deus. Meus irmãos, São Lucas, nos seus estudos, nos seus escritos, ele traz a nós 3 tipos de sofrimento que é muito comum em todos os evangelhos. O primeiro deles é a prisão, mas não é uma prisão qualquer, não é ficar preso, é uma prisão pelo pecado. A gente tem lá em Lucas a história do filho pródigo, não tem? Onde ele estava envolvido no lamaçal e ele voltou para a casa do pai, uma prisão espiritual. Mas São Lucas também traz a nós um tipo de sofrimento que se chama opressão, que é manifestado na enfermidade. As doenças, aí a gente tem a cura do paralítico, a gente tem várias outras curas, que está narrado no Evangelho de São Lucas. Mas também São Lucas traz a nós a cegueira, como o Evangelho que nós acabamos de ler. Mas não se trata de uma cegueira qualquer. Não é somente uma cegueira de não ver a árvore ali na frente, de não olhar o seu rosto. É a cegueira de não ver a Deus. É a cegueira de não conhecer a Deus, de não ter sentido na vida. O cego não foi apenas curado da sua cegueira física, ele saiu louvando a Deus, ele foi também curado da sua cegueira espiritual. E o povo que estava ali com ele foi contagiado. Essa é a pior cegueira, meus irmãos. E é essa que nós temos que tratar. É uma doença terrível na nossa vida. E eu vou ensinar para você como é que trata a cegueira espiritual. A cegueira, meus irmãos, não nos leva a ver as obras de Deus. Eu não vejo. O grito do cego, eu quero ver. Eu quero ter esperança, eu quero enxergar o que Deus está fazendo comigo. Eu acho que você já viveu isso. O que será que Deus está querendo comigo? O que será que Ele está fazendo com tudo isso que está me acontecendo? A gente às vezes fala, Senhor, não estou entendendo nada. Não é assim? Não estou entendendo, estou te entendendo, Senhor. Por quê? Porque nós estamos ainda privados de uma visão espiritual. É a cura para que a gente olhe para o alto. A cura da nossa cegueira espiritual. Infelizmente, nós vivemos descontentes,
Nós vivemos no descontentamento porque estamos cegos. E o que é o descontentamento, Rogério? É aquela pessoa que não está bem em lugar nenhum, que não está bem com nada, que sempre quer algo a mais. Veja só, olha, quais são as causas do descontentamento? Infelicidade. Veja, primeira delas é o egoísmo. Às vezes o nosso egoísmo é tão forte dentro da gente que a gente quer que o mundo gire ao nosso redor, né? Eu sou o Senhor desse mundo. Todas as pessoas têm que me dar atenção. E se alguém não me dá atenção, eu já estou descontente. Eu estou sem contentamento. Eu estou arrasado. Ou então, nós somos tomados pela inveja. Eu olho o outro e eu quero que aquilo que o outro está vivendo. Senhor, por que eu não tenho aquilo que o outro tem? Por que o outro pode e eu não posso? Descontentamento, cegueira espiritual. Ou então, nós cobiçamos aquilo que não é para nós. Eu só vou ser feliz quando eu tiver 2 carros na garagem. Vou ser feliz quando eu tiver minha casa própria. Eu só vou ser feliz quando eu construir a minha casa. Eu vou só ser feliz quando eu conseguir aquele emprego. Meu irmão, a felicidade não se baseia num lugar, num acontecimento. O contentamento, a felicidade se baseia no hoje, no agora, nesse momento. A gente tentar fazer feliz uma pessoa que vive descontente é como se a gente pegasse uma peneira, sabe? E começasse a encher de água. Você acha que consegue? Não. Tenta encher uma peneira de água. Não vai, não fica. Porque ela está vazia. O contentamento dela está voltado para as coisas desse mundo, para lugares, para pessoas. Felicidade não é um lugar. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Felicidade não é um lugar. Não são coisas que você alcança. A felicidade é você viver bem o momento presente. Eu escrevo isso no meu livro, Mulheres Curadas, Mulheres Empoderadas do Espírito, desculpa. Tem uma frase lá que eu gosto muito, que eu falo sobre a felicidade. E diz assim: mas o que é essa tal de felicidade, então? E como chegar a ela? Qual a receita da felicidade? Existem passos a serem dados? Qual é o segredo? Aí eu escrevo assim, a felicidade nasce do conteúdo. Viver feliz é viver contente, é viver com conteúdo, é da raiz. E o que é uma pessoa com conteúdo? É uma pessoa que tem Deus. É alguém que amadureceu as suas experiências interiores e, deste modo, tem uma bagagem interior mais trabalhada. Existe ali um equilíbrio. Eu gosto de dizer que felicidade não é um lugar onde queremos chegar, nem aquele objetivo que sonhamos alcançar, mas a maneira que escolhemos caminhar, o jeito que nós escolhemos caminhar. Você pode ter o seu dia mais agitado e complicado, mas nesse dia você pode ser feliz. Sabe por quê? Porque você escolhe ser feliz. Você escolhe ser feliz com arroz com feijão. Você escolhe ser feliz com ovo frito, com a saladinha, com tomate picadinho, só com arroz. Você escolhe ser feliz com a pessoa que está do seu lado e não com aquela que você sonha. A gente perde muito tempo sonhando e a gente acha que a gente vai ser feliz quando a gente passar naquela faculdade, quando a gente conseguir aquele emprego, quando a gente conseguir aquela meta. E não é verdade. Olha só o que Santa Giana Beretta fala sobre a felicidade. Ela diz assim: o segredo da felicidade é viver o momento presente e agradecer ao Senhor por
tudo que a sua bondade nos manda naquele dia. Santa Giana escreveu isso. É viver o momento presente e agradecer por aquilo que Deus fez por nós e faz conosco no dia de hoje. É agradecer por aquilo que eu sou e por aquilo que eu tenho, e não querer a vida do outro. Tem uma historinha que diz assim: estava lá um peixe no aquário e um canarinho lá numa gaiola. E os dois ali conversando. Eu queria ser você. Você está aí nessa água fresca? O canarinho disse para o peixe: queria tanto nadar nessa água fresca. E o canarinho, conversando com o peixe diz: eu queria estar aí nas alturas, que nem você, poder voar, poder ver o céu. Eu queria ser você. E aí eles dizem: vamos trocar de lugar? E aí eles trocaram de lugar. Você acha que deu certo? O que aconteceu com o peixe? Ele morreu. E o canarinho? Então, quando nós colocamos a nossa felicidade em comparação com a felicidade do outro, não dá certo. Nós vivemos descontentes, sem contentamento, sem conteúdo. E nós precisamos reconhecer aquilo que Deus destina a nós. A minha história não é a sua. Não queira estar no meu lugar. E eu não quero desejar estar no seu lugar. Porque é a sua história. E dentro da sua história, dentro da sua vida, tem os seus limites, que não são os meus limites. Eu tenho limites físicos que você não tem, e você tem que eu também não tenho. Eu não aguento o tranco que você aguenta, e você não aguenta o tranco que eu aguento. Deus me fez única. Deus me fez único. Entendeu? Você não pode se comparar. O grande mal da nossa sociedade, nos tempos de hoje, é um espírito de comparação. Nós nos comparamos demais. E a primeira coisa para a gente viver e para a gente vencer o descontentamento é aceitar os nossos limites. Espera aí, né? Eu não posso ter essa vida, eu não ia aguentar a vida que a outra pessoa tem. Eu não consigo fazer o que ela faz. Mas Deus me deu outros talentos. Deus me deu outras graças. Meus irmãos, esse é o caminho para a gente ir vencendo a cegueira espiritual, que não nos faz ver que Deus está fazendo na minha vida também. Que Deus está fazendo na sua vida. Espera um pouco. Ele está agindo, Ele está no meio de nós, Ele é vivo, Ele é ressuscitado, Ele nos ama. Deus ama você. E sabe o que Deus quer para você? Ele quer a felicidade, a alegria. E o maior prêmio que você pode ter é a salvação. O maior projeto que Deus tem para você é a sua salvação. E às vezes no projeto de Deus, Ele precisa dar um empurrãozinho para cá, e às vezes um empurrãozinho para lá, para te desviar de coisas que vão te afastar do projeto de salvação que o Senhor tem para você. Você acha que eu já não me perguntei: Senhor, por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor fechou essa porta para mim? Por que não deu certo para mim esse projeto? Eu já perguntei. E aí, sabe o que foi que Deus me respondeu? Disse assim: minha filha, não era para você. Eu tenho outro projeto para você. Eu amo você como você é. Você é único para mim. Eu não posso fazer da sua história uma história igual do outro. Porque eu te criei único. Não é isso que está na nossa digital? Você não é único? É. Então a sua história não é igual à do outro. De maneira alguma. Mas infelizmente todos nós, sem exceção, e eu me coloco nisso também, nós olhamos para os outros, ao invés de olharmos para o alto. E sabemos que Deus tem
o melhor para cada um de nós. Meus irmãos, para a gente vencer essa cegueira espiritual, o Senhor vai nos dizer, lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, Ele vai dizer assim: eu dou-te um conselho, compra de mim um ouro purificado no fogo, para ficares rico, e vestes brancas, para vestires, e não aparecer a tua nudez vergonhosa. E aí ele vai dizer assim: compra também para você um colírio para curar os teus olhos, para que você enxergue. E aí eu vou contar para você daqui a pouco onde que vende esse colírio, tá? Onde você encontra esse colírio para você voltar a enxergar. Deus está dizendo na palavra, compra ouro refinado, Ele vai dizer, ouro purificado. Por que o ouro purificado, diz a palavra? Procura riqueza espiritual. Procura as coisas do alto. Compra ouro refinado, provado. Compra um ouro, o ouro que não se perde, as coisas eternas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo. Não é? Não fala isso também naquela parábola do tesouro, né? Feliz daquele que encontrou um tesouro, né? Encontrou o ouro e ele tomou para si. E ele comprou o campo inteiro. Quem é esse tesouro, meu irmão? Quem é? É Deus, né? Compra para você riquezas espirituais. Enche, né, a sua vida de riquezas espirituais. Isso é um caminho de cura e libertação. Ele vai dizer, vestes brancas, purifica o teu passado. Confessa os teus pecados. Se reconcilia com Deus. Se reconcilia com o Senhor. São Bernardo de Claraval, ele vai escrever, num dos seus livros, ele vai dizer assim, que nós temos que rezar 3 tipos de oração. Ele vai ensinar, um livro que ele escreveu sobre a Virgem Maria. E ele disse assim, a primeira oração que a gente precisa fazer, que todo cristão precisa fazer, se chama confissão. Diga para a pessoa que está do seu lado, a primeira oração que você precisa fazer é a confissão. É colocar para fora seus pecados, seus erros, pedir perdão para Deus. Isso é libertador. Está lá no Salmo também, né? Enquanto eu me calei, enquanto eu fechei a minha boca, eu adoeci. Está lá no Salmo. Eu adoeci, eu fiquei doente. Os meus ossos gemiam. Por isso, meu irmão, a gente precisa se confessar e falar. E sim, a confissão sacramental, sim, mas a confissão diária também. A confissão diária, Rogério? É. Nós chegarmos diante de Deus todos os dias, perdão, Senhor, porque hoje eu fui impaciente. Perdão, Senhor, porque hoje eu não respondi bem. Nos vários exercícios, né, de grandes santos, exercícios espirituais, inclusive Santo Tomás, e Santo Afonso de Ligório, ele ensina isso também. Ele diz assim, que quando a gente chega no final do dia, a gente tem que parar um pouquinho e pensar, o que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de ruim, eu preciso pedir perdão antes de dormir. Porque daí, se você morrer, está tudo certo. Entendeu? Primeira oração, qual é? Isso. E aí ele diz, e a oração, essa é a oração do passado. São Bernardo Claraval vai dizer isso. E a oração do presente? Ele diz, a oração do presente é a oração do louvor. É você passar o seu dia com o coração agradecido por aquilo que Deus dá e por aquilo que Deus também não te dá naquele dia. É passar o dia, Senhor, obrigada. Hoje eu estou aqui na
Canção Nova. Senhor, olha quanta gente bonita está aqui. O Hosana Brasil vai acontecer. Estamos de portas abertas. Bendito seja Deus. Eu consegui vir. Eu trouxe mais alguém. Estou feliz, Senhor. Obrigado. É a oração do agora. Qual é a oração do agora? O louvor. E assim a gente vive todos os dias contentes, cheios de conteúdo, com contentamento. Não foi isso que Santa Giana escreveu? A felicidade é o momento presente? É o agora? Então, se o momento presente e a felicidade é o agora, então você tem que estar feliz hoje aqui na Canção Nova. Quem está feliz aqui na Canção Nova? Amém, né? Eu estou feliz na Canção Nova e eu estou feliz aqui com você também. E qual é a terceira oração que São Bernardo de Claraval ensina e que a gente tem que praticar? É a oração do futuro. Mas qual é a oração do futuro? A oração do futuro é aquela que a gente dobra o joelho, né? E vai diante de Deus para rezar. Para rezar. E ele vai dizer também assim o seguinte: quando você estiver muito cansado, que você não está conseguindo rezar, que a sua mente está vagueando, né, por tudo quanto é canto. Você já viveu isso? Já, né? Você fica perdido na oração, está pensando no filho, está pensando não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Meu Deus, eu não consigo ficar 1 minuto nessa capela. Quando você estiver assim, ele vai dizer, fique de joelhos. Fica de joelhos, porque se a sua mente não está rezando, o seu corpo está. Olha que interessante, né? Eu faço essa experiência e dá certo. Eu não, às vezes, né? Muitas vezes, eu também estou assim. A gente tem filho, tem esposo, tem trabalho, tem isso, tem aquilo. A gente chega na capela, às vezes, esbaforido, agitado. Aí eu fico de joelhos. Eu fico de joelhos, porque se a minha mente não estiver rezando, o meu corpo está rezando. E a oração do futuro é essa, é a oração do intercessor. Você reza pelo futuro, reza pelo amanhã, você entrega a Deus. Mas você vive o momento presente fazendo o quê? Como nós aqui falamos, você vive o quê no momento presente? Você esqueceu? Qual é a oração do momento presente? O louvor. Essa é a oração do momento presente. Mas, Rogéria, quais são as causas da cegueira espiritual? Vou dizer para você. A primeira causa da cegueira espiritual, que é muito parecido com as causas do descontentamento, daquilo que faz a gente descontente, tem muita relação, vai dizer o seguinte: a primeira é a riqueza. A riqueza cega a gente, o apego às coisas. E aqui eu não digo só a riqueza de ter muito dinheiro, que às vezes a pessoa até é simples, mas ela se apega demais às coisas materiais, ela se preocupa demais com as coisas materiais e ela não consegue enxergar o que Deus está fazendo na vida dela. Segunda causa da cegueira espiritual é a preguiça, é o relaxamento, é o desmazelo. A gente não reza, a gente fica preguiçoso. A gente senta em frente de uma TV, ou pega o celular e fica horas. Como é que Deus vai falar com você? Como é que Deus vai mostrar para você o que Ele quer realizar na sua vida, se você está ali, né, impregnado do relaxamento, da preguiça? Qual é a outra causa da cegueira espiritual? A corrupção do coração. O coração está corrompido, está sendo levado por atitudes falsas, corruptas, interesses pessoais, está envolvido numa trama de corrupção, de interesse. A pessoa corrupta não consegue enxergar Deus, escutar Deus, não consegue entender os desígnios de Deus, porque a vida dela está
num emaranhado de corrupção, de mentira. A vida dela é uma mentira. Ela mente com facilidade. Ela não vai enxergar Deus. Outra causa da cegueira espiritual vai ser o orgulho. E o orgulho, meu irmão, é o Deus do século. Quando o orgulho se aposta do nosso coração, quando a gente tem um coração orgulhoso, em que a gente se coloca em cima de um pedestal, a gente não consegue enxergar Deus. A gente não consegue ver os acontecimentos à luz de Deus. Isso nos cega. A cegueira, ela vai destruindo a nossa fé. Aliás, a cegueira espiritual mata a nossa fé. A cegueira espiritual mata a nossa fé, destrói todo o nosso relacionamento com Deus, e a gente começa a se desesperar, e aí quando vem a tribulação, que vem as perdas, que vem as respostas negativas, nós não conseguimos entender os acontecimentos, nós nos frustramos, nós ficamos tristes, nós nos desesperamos. Por quê? Porque estamos cegos, porque estamos envolvidos com tantas outras coisas e não nos envolvemos com Deus. Nós não nos relacionamos com Deus, e isso nos faz cegos espirituais. Mas aqui eu quero dizer uma coisa para você. Nem sempre a gente vai entender tudo. Nem sempre. Você acha que Nossa Senhora hoje, festa da Imaculada Conceição, aniversário de 58 anos de sacerdócio do Padre Jonas, vamos aplaudir mais uma vez. Dia de festa na Canção Nova, dia de graça. Padre Jonas foi um homem que viveu e vive na fé. Nossa Senhora também não tinha todas as respostas, mas aí ela vivia um dia de cada vez. Você entendeu? Você acha que ela já sabia onde ela ia hospedar em Belém? Que ela ia para Belém? Não, ela não sabia. Quem já foi na Terra Santa sabe que o percurso de Nazaré a Belém é longe para andar em cima de um burrinho, no calor do deserto. Ela não sabia o que ia acontecer, se ia ter hospedaria. Ela não sabia que ela ia ter que morar no Egito, que ela ia ter que fugir para o Egito, porque Herodes estava matando as crianças. Ela não tinha todas as respostas. Nossa Senhora não tinha todas as respostas, mas ela vivia o hoje, na fé. Ela vivia o agora, na fé, e rezando pelo futuro, intercedendo, estando na presença do Pai, em oração, acreditando que Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Você acha, por exemplo, que Jó, você conhece a história de Jó, não é? Que perdeu tudo, os filhos, os bois, os cabritos, as propriedades, ficou doente, chagado. Ele tinha todas as respostas? Não, ele não tinha. Ele simplesmente, quando lhe aconteceu tudo, ele disse: Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja. Qual foi a oração do presente na vida de Jó? Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja Deus. Está aí, ó. Aprenda. Eu estou aprendendo também. Não é que eu sou expert, não, viu? Mas eu também estou aprendendo nas minhas lutas, aprendendo que o louvor é a oração daquele que tem fé. E a oração de quem não tem fé é o descontentamento, é a murmuração, ao contrário do louvor, né? Está vendo? Você já está descobrindo o remédio, o colírio. O colírio é o louvor. O colírio para você enxergar os feitos de Deus é o louvor. É colocar na sua boca não a reclamação, mas o louvor. Esse é o colírio que a gente precisa colocar no nosso dia a dia. Louvar a Deus por todas as coisas e os acontecimentos e os fatos, sabendo que Deus
tem o melhor para cada um de nós. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Jesus está passando na minha vida e eu quero enxergar Jesus. E como eu vou enxergar Jesus? Eu vou enxergar Jesus nos fatos. Não foi tão ruim assim. Eu sei, na minha vida também, meus irmãos, houve muitas portas fechadas, muitos momentos difíceis, mas eu fui aprendendo a viver com aquilo que Deus me dá no hoje. Bendito seja Deus. É o colírio contra o descontentamento, contra a infelicidade, contra a falta de fé na nossa vida. Nas batalhas também é o colírio que a gente precisa. Tem lá no Antigo Testamento uma passagem onde o povo de Deus estava prestes a entrar numa grande guerra. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá, o grande rei, recebeu a informação que uma grande tropa, um grande exército vinha contra eles. E ele se pôs em oração e convocou todo o povo. Aí se você pega lá o versículo 22, 2 Crônicas 20, 22, vai dizer assim: logo que ressoaram cantos de alegria, o Senhor fez o inimigo, os amonitas, os moabitas e os moradores de Ser, que marchavam contra Judá, cair numa grande emboscada, de modo que começaram a tombar. Quando é que o inimigo tombou na vida do povo de Deus? Quando eles começaram a gritar de alegria e entoar um canto de louvor. Quando eles acreditaram, Deus é maior que tudo isso. Deus sabe o que está fazendo. Ele tem o senhorio da minha vida e eu confio nele. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos fazer o exercício aqui. O exercício do louvor. Quero que você comece. Eu vou cantar. Essa música diz muito para mim. E vai dizer para você também. Mas você vai começar a usar o colírio hoje. Combinado? Para que você saia desse Osana Brasil enxergando mais. Vendo que nem tudo foi ruim. Foi? Não foi. Meus irmãos, quando eu comecei o ano, esse ano, eu tinha pedido muitas coisas para Deus. De verdade. E no comecinho do ano eu fiquei bem decepcionada. Porque não tinha acontecido como eu queria que acontecesse. Só que eu fui percebendo a mão de Deus. E eu experimentei louvar. Eu experimentei dizer, Senhor, obrigado. Porque se o Senhor me está dando isso para mim hoje, para minha família, para os meus filhos, eu te louvo, Senhor. Te agradeço. E aí Deus começou a mostrar os planos dele, que não eram os meus. E que eu entendi, lembra que eu falei dos limites? Que Deus dá conforme os nossos limites? Ele deu conforme os nossos limites. Eu tinha sonhado outra coisa. Mas Deus deu conforme os limites e foi encaixando. Foi encaixando. E eu fui percebendo, nossa, se tivesse acontecido como eu queria, eu não tinha dado conta. Não era para ser. Não era para ser. Por isso eu preciso dizer obrigada, Senhor, por todas as coisas que me dás e aquilo que o Senhor também não me dá. Graças, Pai, venho aqui te louvar. Levanta seu braço. E prostrar-me aos teus pés, somente para agradecer, somente para dar-te graças, pois não tenho outras palavras em meu ser. Graças, Pai, tenho te feito chorar,
por ser um mal agradecido, por não haver te obedecido. Mesmo assim me tens amado, mesmo assim me tens chamado, tens me dito filho amado, quero te abraçar. Graças, Pai, por amar-me numa cruz, com o amor incomparável em teu Filho Jesus. Graças, Pai, quanto amor e bondade, quanta força e amizade. Tu és um Pai real, tão real. Graças, Pai, pelos pequenos e belos detalhes, por cada coisa que me das e cada coisa que me negas. Mais que isso, graças, Pai, por ti mesmo e o que és, por ti mesmo e como és, venho te louvar. Levanta seu braço. Graças, Pai, por amar-me numa cruz, com o amor incomparável em teu Filho Jesus. Graças, Pai, pelas dores e alegrias, porque estás ao meu lado sempre, com teu grande amor, Senhor. Graças, Pai. Graças, graças, Pai. Graças, canta isso. Graças, graças, graças. Vai dizendo com as suas palavras, experimente louvar a Deus. Louva a Deus pelas portas que te foram fechadas neste ano. Louve a Deus pelo seu filho, mesmo que ele ainda seja drogado, porque você não está louvando pela droga, você está louvando por um filho de Deus. Vá louvando ao Senhor, levante os seus braços com a sua voz. Vá agradecendo ao Senhor. Senhor, eu não entendi, mas eu creio, Jesus, que naquele momento, aquela porta que me foi fechada, aquele não que eu recebi naquele dia, foi um não para o amadurecimento. Era melhor, Jesus, foi melhor para mim, e eu não entendia. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te agradecer, eu quero tomar posse e usar esse colírio contra o descontentamento, contra a cegueira espiritual. Eu quero te louvar, Senhor, eu quero te bendizer, Senhor, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar, mesmo não entendendo. Maria não entendeu todas as coisas. Abraão não entendeu, ele não entendeu, mas ele foi, ele caminhou. Jó não entendeu, Pedro não entendeu. Meu irmão, mesmo que você esteja na cruz hoje, no sofrimento, e você não esteja entendendo nada, você não louva pelo câncer, mas você louva a Deus porque o Senhor está com você. Você enxerga Deus no sofrimento, você enxerga Deus que caminha com você.
Bendito seja, Senhor. Vai cantando, graças, graças, graças. Como é que você vai vencer essa guerra? Você vai usar das 3 orações. Você está lembrado dela? Se for passado, é confessar a Deus. Presente é louvar a Deus. Futuro é dobrar o joelho, é orar, mesmo que seja só com o corpo. Mesmo que seja ali só o cadáver rezando, mas está rezando. A oração do presente é a oração do louvor. Você quer vencer essa guerra? Você quer experimentar aquilo que Josafá experimentou, que o povo de Deus experimentou? Então você precisa aprender a ferramenta do louvor, o colírio do louvor contra toda cegueira espiritual. Deus é bom, Deus foi bom, Deus é bom. Vamos aplaudir o Senhor, Ele é bom, Ele é sempre bom, Ele é sempre bom.